Fala, meu povo! Sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da De Olho no Poder. Os fatos e personagens da política de São Paulo pela visão da reportagem da Gazeta. E hoje estamos aqui com o vice-governador Felício Ramute. Tudo bem, governador? Tudo bem, prazer estar aqui com você, Bruno, falar com o pessoal da Gazeta, para a gente poder falar um pouquinho das ações do governo do Estado de São Paulo ao longo desses 1 ano e 3 meses. Muito obrigado. E para fazer essa entrevista comigo, também tenho a honra de compartilhar essa mesa com o jornalista Matheus Herbert. É isso, Hoffman, o prazer e a honra é minha estar aqui contigo e vamos juntos, um prazer receber o governador também. Eu acho que nesse momento, governador, o assunto para a gente começar é a transferência da sede do governo para o centro de São Paulo, ali para a região da Luz, Avenida Rio Branco. Da onde surgiu essa ideia? Eu sei que estava no plano de governo do Tarcísio, mas da onde surgiu a ideia e ela realmente vai acontecer? Isso, no plano de governo do nosso governador Tarcísio, o nosso secretário, atual secretário de Projetos Especiais, a FIF, já tinha, ao longo da campanha, detalhado para o governador qual seria a ideia, e o governador, logo que assumiu o mandato, já iniciou o processo para que a gente pudesse fazer esse grande projeto, que não é um projeto de curto prazo. É isso que quem está nos escutando tem que entender. É um projeto de médio e longo prazo e que os primeiros passos já foram dados, e aqui vou dividir com vocês. Recentemente, agora finalzinho do mês, nós, então, demos início ao concurso público. Nós estamos falando ali do Campos Elíseos, nós temos ali o Palácio dos Campos Elíseos, que era a antiga sede do governo, já foi sede de governo, hoje é o Museu das Favelas, que está ali. Década de 20, 30... Isso, já foi sede do governo. Ali a gente tem a estação rodoviária ali, né? Urbana, a estação rodoviária urbana, ao lado da Praça Princesa Isabel, exatamente, e a Praça Princesa Isabel, que hoje é o Parque Princesa Isabel, né? Não é a praça, é o Parque Princesa Isabel. Aliás, lugar que já no passado a gente teve cenas lá muito ruins, porque envolviam milhares, mais de 2.000, 3.000 usuários de drogas ali na então Praça Princesa Isabel, hoje o Parque Princesa Isabel. Esta área e esse entorno se torna uma grande esplanada, com construções de prédios nos entornos, no lado desse complexo, dessa grande esplanada, né, para que a gente possa concentrar os equipamentos públicos, a prestação de serviços públicos ali. Então, eu vou dar alguns números para vocês. São mais ou menos 20.000 servidores que passam a atuar ali e que hoje estão espalhados em mais de 60 prédios diferentes na cidade de São Paulo. Eles passam a estar concentrados. Também prédios antigos, inadequados, que passam a ter a modernidade necessária para que a gente possa prestar um melhor serviço. Grandes lajes, né? Espaços compartilhados, tudo isso conforme hoje se faz boa gestão nas empresas, na iniciativa privada. Então, são um conjunto de prédios para que a gente possa ter 20.000 pessoas do Estado trabalhando ali. Além disso, claro, também a questão de moradia habitacional, que está prevista também, seja a moradia de faixa 2, faixa 3, mas também uma moradia para também de poder aquisitivo até maior, está previsto também. E como vai funcionar isso? A ideia, primeiro vou dizer qual é o passo que foi dado agora no final do mês. O espaço foi a abertura de um concurso. Nós fizemos um desenho de uma ideia de o que seria, então, essa grande esplanada e esses prédios. E aí nós estabelecemos algumas premissas que precisam ser levadas em consideração. Então, agora, existe um concurso arquitetônico para que arquitetos do Brasil inteiro possam desenhar, ou seja, fazer o projeto, o desenho final, para que a gente tenha um projeto arquitetônico que leve em consideração as premissas colocadas no edital, e este arquiteto vencedor tem uma banca julgadora. Isso até dia 2 de agosto, nós publicaremos já o resultado desses trabalhos. É um concurso de arquitetura. Então, nós incluímos aí as instituições renomadas da área de arquitetura, também os nossos homens e mulheres que estão julgando também são reconhecidos na área, e eles é que vão fazer o julgamento desse projeto. Uma vez o projeto pronto, a gente passa para a segunda fase, que é uma futura PPP, em parceria público-privada. Por quê? Porque o Estado vai usar parte da área, mas parte da área é a própria empresa que vai destinar e vai ter os seus recursos alocados. Por exemplo, se ele construir um outro prédio comercial para iniciativa privada, ele vai poder vender, vai poder locar, tudo isso nas áreas que foram destinadas a ele, com um período da PPP, que vai estar detalhado, mas por volta de 35 anos, esse é o primeiro período que a gente imagina, para que, então, essa empresa invista, tenha uma contrapartida financeira do Estado, afinal de contas, o Estado vai usar
aquela estrutura também. E que a gente tem ali também, lá no Palácio dos Campos Elíseos, escritórios também do próprio governo, do governador, da Casa Civil, que podem ser utilizados. Não necessariamente será o gabinete do governador, mas poderá ser utilizado também pelo governador. A residência oficial permanece onde está, o gabinete oficial permanece onde está, mas o governador vai poder também atender. Então, antes de passar para o Matheus, ali vai ser um centralizador do governo de São Paulo, mas não necessariamente o governador vai se mudar para lá. Sim, não necessariamente não. Já está definido que não. A residência oficial do governador permanece no Palácio dos Bandeirantes. E o gabinete também, mas nós vamos ter uma estrutura de gabinete para que ele possa atender ali também. Perfeito. Governador, o senhor disse que é um longo processo, né, um grande processo. Qual que é o prazo para a escolha desse projeto, do principal, né? E qual que é a projeção, a ideia de se mudar? Eu tinha visto 2029. O prazo é 2 de agosto. Esse é o primeiro prazo que a gente pode cravar. 2 de agosto do projeto arquitetônico. O concurso de projeto arquitetônico. Lembrando, o vencedor ainda vai receber R$850 mil, como reembolso até do trabalho executado, né? É o prêmio desse concurso. Onde serão apresentados todos? Todos os concursos. Na verdade, a dia 2 de agosto já vão ser apresentados, já é apresentado o vencedor. Sim. Já é o final do processo. A gente tem uma etapa em junho, depois uma etapa em julho e, por fim, o resultado final previsto para ser publicado em 2 de agosto. A partir daí, existem outros prazos. É claro que existe essa ideia, como você bem colocou, 2029, mas é algo que ainda está muito distante para a gente poder cravar. Quando a gente publicar o edital de PPP, aí sim, lá estará estabelecido todos os prazos e as obrigações daquele que ganhar a PPP e em quanto tempo ele tem que fazer. Provavelmente vai ser faseado, tem coisas que podem até vir a ser entregues antes, né, porque a gente consegue fasear as entregas dentro do projeto da PPP. Quando a gente fala de concessões e PPPs, a gente fala de modelagem, que é o passo que já está sendo feito de forma paralela pela FIP. Nós estamos desenhando a modelagem do negócio, seja do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista técnico, deixando claro quais são as obrigações, quais são os prazos e, eventualmente, até as multas, caso não se cumpram aqueles prazos estabelecidos. E por quê? Por que mudar, governador? Para nós é um centro de atratividade importante para a região central. Acho que já ficou muito claro, e a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre o centro, um pouco mais sobre o centro, essa atenção que o governo do Estado quer dar para a região central da cidade. A gente entende que isso vai colaborar muito, né, com a reurbanização da região central. O centro tem que se ressignificar, né, inclusive em relação a comércios, né, porque a gente tem hoje uma nova forma de fazer comércio. E a gente percebe que alguns comerciantes que já estão antenados nisso e mudando a sua concepção de comércio já tem muitos bons resultados, inclusive na região central. E, ao contrário, também a gente tem muitos comércios que nada tem a ver com a região central e que passam por dificuldades. A gente tem grandes redes, por exemplo, fechando lojas no Brasil inteiro, no estado de São Paulo, e às vezes nem loja tem na região central. Então, o comércio, por conta do comércio eletrônico, ele precisa se ressignificar. E isso faz parte desse projeto. Então, imagine uma grande esplanada, com 20 mil pessoas ali, gente morando, é tão importante. Esse é o hardware do centro, eu chamo de hardware. O software vem no cuidado das pessoas, na oferta de serviços públicos, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Esplanada, o senhor quer dizer que as secretarias estarão lá, isso? Sim. Como se fosse a esplanada dos ministérios. Exatamente, é um centro administrativo que nós temos todas as secretarias de forma conjunta. E já emendando com o do Hoffmann, qual que é a importância para o governo de ter todos esses serviços concentrados no mesmo espaço? Eficiência, né? Economia de recursos até, porque hoje, imagina você, cada um desses 65 prédios, você tem lá segurança, portaria, manutenção, etc. Frequência de pessoas passando. Isso vai permanecer no centro. O que eu quero dizer é que você concentra tudo num único lugar, você tem muito mais eficiência para administrar esses prédios. Além disso, a PPP vai incluir a manutenção, tudo isso que você às vezes tem um monte de contrato. Imagina, cada um desses 65 prédios tem um contrato de manutenção, o elevador tem um contrato de manutenção. Ali não, na PPP está tudo incluído e o Estado é quase que um comodato, onde ele paga para utilizar e não tem que se preocupar com isso. O foco do Estado realmente não pode ser nisso. O Estado tem que estar preocupado em cuidar da saúde, cuidar da educação, não na manutenção do elevador do prédio do Estado. É isso que a gente não acredita, a gente quer focar o Estado na prestação de serviço público para o cidadão. E é isso que a gente vai fazer. Então, ele vai ao encontro disso. O centro administrativo poderia ser em qualquer lugar, né? Uma coisa é essa concepção de um centro administrativo, mas aí houve essa atenção de levá-lo à região central, porque já tem infraestrutura, já tem tudo lá, e é uma forma da gente revitalizar urbanisticamente o centro. Depois a gente tem humanisticamente.
que é uma outra coisa que a gente ainda vai falar. Mas o bairro do Bom Retiro, por exemplo, que é ali próximo, é um bairro maravilhoso de São Paulo, histórico. O centro todo, mas especificamente o Bom Retiro ali. Só é possível cuidar da segurança pública dali com a vinda do governo para a região? Ou como minimizar? Porque realmente é um lugar que você desce na estação da Luz, vai ali até o centro comercial do Bom Retiro, é uma caminhada perigosa, né? Bruno, Matheus, eu vou discordar, né? Porque nós já estamos fazendo isso, nós estamos cuidando da segurança pública de forma geral do Estado, em especial do centro. A situação hoje no centro, se você for perguntar para o comerciante, e eu posso dizer isso sem problema, eu vou explicar. A cada 15 dias eu atendo lá na Rua Boa Vista. Né? E eu converso, por exemplo, ontem eu estava lá, conversei com os consegues, imagina, 12 consegues da região central. O Saúl do Bom Retiro estava lá. E consegue é forte. Assim, representante da sociedade civil. Eles cobram mesmo. Com razão, é para isso. Conselho de segurança. Isso. O Saúl, por exemplo, é do Bom Retiro, já que você citou o Bom Retiro. O Saúl é o nome dele, é o nome do presidente do Consegue do Bom Retiro. Estava com o Saúl. Estava com o Marcão, que é o presidente também lá da região do centro, também em Campos, eles estavam com uma série, 12 representantes do Consegue. Então eu recebo eles. E eles já reconhecem a mudança grande em relação à segurança. Eu vou dar alguns dados também para vocês, que são importantes. A gente tem uma redução de roubos de 45% se comparar ao mesmo período do ano passado. 45% de redução de roubos. De furto, 35% de redução. Agora, isso ainda, eu posso dizer, não está percebida pela população de forma geral. Mas quem convive no centro, quem vive no centro, quem tem comércio no centro, por exemplo, nós temos a Associação Fábio, da Associação da Santa Efigênia, e eu já frequento também a Santa Efigênia, e se você perguntar para eles, os comerciantes vão dizer que a situação é completamente diferente daquela de quando a gente assumiu em janeiro do ano passado, para melhor, diferente para melhor. Se você for perguntar para o pessoal da Rua das Motos também, né, o seu Mário, que é o presidente da Associação da Rua das Motos, que está neste momento em revitalização, ele também vai dizer isso. Isso não significa que nós estamos satisfeitos, não, viu, Bruno e Matheus? Significa que a gente sabe que tem muita coisa por fazer. Em conjunto, Estado e município. E na área de segurança pública, em especial o Estado. Então, nós reforçamos lá o número de pessoas, tem instalação de câmeras, nós temos lá o prefeito municipal com o projeto do Smart Sampa, das câmeras, e a integração dos nossos bancos de dados. Nós vamos ter novidade esse mês ainda, um grande anúncio feito pelo nosso governador Tarcísio junto com o prefeito Ricardo Nunes, mostrando mais tecnologia a serviço do cidadão. Nos próximos dias a gente vai ter a novidade sobre isso, para que ele possa explicar ainda melhor a utilização da tecnologia para melhorar a segurança de todo o Estado, em especial da região central. Mas os resultados, repito, já são de queda vertiginosa no número de roubos e de furtos na região central. Aliás, queda muito maior até do que no estado de São Paulo. O estado de São Paulo também diminuiu, mas na região central o resultado... Então nós temos uma nova força tática que nós implantamos lá na Rua Vitória, por exemplo. Agora, na próxima semana, nós inauguramos uma força de motos, de Rocan, ali também, na região central. Nós ampliamos em mais 90 policiais ali na região central. A atividade delegada, que para quem não conhece, é quando o prefeito paga pelas horas dos policiais para os bombeiros prestarem serviço. Né? Então, a atividade delegada, então tudo isso já tem refletido no resultado em relação a roubos e furtos na região central. Nós não estamos satisfeitos, não. Queremos mais, vamos atuar para reduzir ainda mais, mas o resultado é real e já é efetivo, principalmente para quem frequenta e usa a região central. Ainda na região central, governador, eu fui resgatar, em abril do ano passado, o senhor disse uma frase que me chamou a atenção, que era, em entrevista à Jovem Pan, devolver o centro de São Paulo para o cidadão de bem. O senhor pontuou os serviços realizados pelo governo do Estado, pela própria prefeitura, diz que está acontecendo, que está sendo feito. Mas em abril do ano passado. Isso. Mas muitas vezes o comerciante ou o cidadão não percebe isso na prática, ainda reclama muito, né, com a insegurança, com a debandada do comércio. Esse centro está voltando a ser para o cidadão de bem, como o senhor pontuou aqui em abril do ano passado, ou ainda está longe? Perfeito, Matheus. De fato, em abril foi o lançamento do nosso plano estratégico sobre as ações das cenas abertas de uso, conhecida como Cracolândia, que eu não gosto de utilizar esse termo Cracolândia, porque associa a um parque de diversões. E as pessoas que estão lá não estão num parque de diversões, né? Não é uma Disneylândia do crack. Ali são pessoas em vulnerabilidade que a gente precisa de assistência, e nós vamos falar sobre isso. É um drama humano também, né? Porque tem o hub, então eu chamo de cena aberta de uso, mas aí para quem está nos acompanhando é conhecido como Cracolândia, né? Em abril, então, nós lançamos uma série de ações que nós iremos estabelecer ao longo dos próximos anos.
100% de tudo aquilo que foi colocado está sendo executado. Algumas não com a velocidade que nós gostaríamos, né? Mas dentro do nosso projeto de execução. Então, imagina você, uma cidade que é a cidade mais rica da federação, se fosse um país seria a 21ª economia do mundo, e não tinha uma legislação da política estadual sobre drogas, não existia. Quando nós chegamos, nós encontramos uma lei de 2019 aprovada, mas sem regulamentação. Isso tem a ver com a região central. E uma série de ações, então, que nós estabelecemos, implantação de câmeras, uma série de ações que nós estabelecemos como importantíssimas para a gente começar a reverter e devolver, esse é o termo que eu usei, devolver o centro para o cidadão de bem. Em algumas áreas do centro, a gente já percebe isso. Se você for na Praça da Sé, você conversar com o padre, você conversar com o bispo, você vai ver a diferença do que era antes a Praça da Sé, lá em fevereiro, março e abril, e o que hoje ela é. Se você for na Praça Princesa Isabel, que hoje é um Parque Princesa Isabel, que, aliás, oficialmente deve ser lançado nos próximos dias, você vai ver que ali, se você olhar no entorno da região central, você vai ver que é uma região que está mais cuidada do ponto de vista da zeladoria, todas ações integradas, Estado e município. O prefeito Ricardo Nunes e governador Tarcísio. Nunca nós tivemos tanta integração como nós temos hoje. Eu, por exemplo, nossas equipes se reúnem toda semana, o social do Estado com o social do município, a saúde do Estado com a saúde do município, a segurança do Estado com a segurança do município. Isso toda semana. E uma vez por mês, aliás, será na semana que vem, nós nos reunimos com todos esses grupos para que um conte o que estava acontecendo para o outro. O que aconteceu lá em abril, e você resgatou bem, Matheus, é que a gente percebeu no diagnóstico que a gente fez que existia muita gente fazendo coisas corretas e boas pela região central e pelas cenas abertas de uso, mas cada um remando numa direção diferente. Era como se estivesse todo mundo num barco, cada um remando para um lugar diferente, por isso que a coisa não andava, não saía do lugar. Hoje, nós já estamos andando. Óbvio que não com a velocidade que nós gostaríamos, mas nós temos que ter o cuidado para ter a velocidade para fazer bem feito. E, até aqui, todas as nossas propostas estão caminhando nesse sentido. Uma delas foi o hub de cuidado com o crack e outras drogas. Eu vou entrar nesse assunto do hub, mas antes só fazer um relato. Nessa semana, né, Matheus, eu fiz uma matéria lá no centro de São Paulo, na Rua Direita, na Rua Líbero Badaró e na Rua Direita, Líbero Badaró e São Bento, 3 ruas ali ao lado da Prefeitura de São Paulo, e um dos comerciantes me disse o seguinte: no ano passado aqui era um faroeste, neste ano está muito melhor. O que falta é as pessoas saberem que está mais seguro. Porque ele até culpou a imprensa, e claro que ele tem o direito, coloquei isso na matéria, que ele disse, a imprensa fica fazendo só matéria falando mal, então o povo continua com medo de vir, mas quem está vindo todo dia até que está mais... A gente vê que não está o ideal ainda, é preocupante, sim, mas incomparável com o ano passado. Sim, sem dúvida. É isso mesmo. Aliás, é o que nós estamos fazendo aqui. A Gazeta de São Paulo está abrindo espaço para a gente poder falar a realidade, obviamente, né? Então, a crítica vale, mas não vale para a Gazeta, né? Que está aqui abrindo esse espaço para a gente poder mostrar os dados, as estatísticas e aquilo que está sendo feito. E o comerciante está certo. Essa, por incrível que pareça, Bruno, como é a minha sensibilidade, eu fui prefeito, né? Por isso que eu gosto de fazer esse atendimento a cada 15 dias na região central, para poder chegar aqui e falar com convicção. Porque quando a gente escuta o comerciante, a gente escuta o Conseg, e o Conseg reconhece avanços, a gente pode falar de avanços, mas, obviamente, que não é o que a gente quer ainda, vai avançar muito mais. Você pode ver o nosso compromisso, lembra? O centro da cidade foi largado nos últimos 30 anos. Né? E o nosso compromisso é, ao longo da gestão do governador Tarcísio, voltar uma atenção maior ainda em conjunto com o prefeito. Então, esse é o nosso compromisso, é o que nós estamos fazendo. Então, essa é a sensação. Avançamos, mas não estamos satisfeitos, não. Temos que avançar muito mais. Ontem, por exemplo, eu fiz a reunião do GT de segurança. Nós apontamos várias questões. Tem um detalhe, por exemplo, que nós estamos fazendo lá. Você pode ver que diminuiu muito também a questão de lixo. A gente tinha muitos ferro-velhos, né, clandestinos. Foram fechados alguns, né? Foram fechados alguns, principalmente aqueles que ou tinham sido constatados uma má utilização, uma utilização criminosa, a receptação de fios, de cobre, essas coisas, ou em condições insalubres. O Polícia Civil fez um grande trabalho de investigação e nós continuamos observando aqueles que existiam. Já até aconteceu ações como essa no passado, mas vou explicar o que me difere essa da do passado. Olha o detalhe. No passado, você fechava o ferro velho, um dia depois abria outro do lado. Por quê? Porque a lei de zoneamento do centro permitia ter ferro. Hoje já não permite mais. Uma vez fechado, ninguém mais vai conseguir abrir mais. Nenhum, nem ninguém. Porque a lei de zoneamento do centro, que foi aprovada recentemente pela Câmara
municipal, enviada pelo prefeito e aprovada, agora proíbe esses ferro-velhos na região central, novos ferros-velhos na região central. Além disso, nós estamos de olho naqueles que estão abertos, se estão de acordo com a legislação. Aqueles que não tiverem, ou estão servindo de receptação, ou tiver algum problema de insalubridade, meio ambiente, segurança, nós estamos atuando com investigação, com muito cuidado. Então, são muitas ações paralelas que acontecem de forma que você consegue dar um valor percebido. Logo no começo, eu lembro, nós publicamos, e hoje é publicado, para quem está nos acompanhando, você entrar no site da Secretaria de Segurança Pública, tem um quadradinho lá que chama Cenas Abertas de Uso. Ele vai clicar lá, não na região do lado da prefeitura, mas na região lá próximo da Rua dos Protestantes, próximo da Mauá. Aí sim, nesta região, você tem ali todos os acontecimentos de furto, roubos, o tipo de acontecimento, se foi um quebra-vidro, se foi a pessoa de bicicleta que roubou, se roubou celular, tem tudo lá detalhado, exposto de forma transparente. Toda semana a gente divulga para a imprensa cobrar, para a população cobrar, para a gente ser. Então, nunca existiu isso, essa transparência. Porque quando você tem dados, você tem informação, você tem gestão. Se você não tem dado, não tem informação, você não tem gestão. Então, até na questão da segurança pública, ali nas cenas abertas de uso, nas estatísticas, se a gente olhar lá cenas abertas de uso, a gente tem um mapa onde a gente tem cada quadradinho ali, cada ícone do que aconteceu do ponto de vista de segurança pública. Mas podemos falar também do ponto de vista de assistência, que é essa questão das cenas abertas. Posso falar um pouquinho sobre o Hub, né? Isso que a gente ia perguntar agora, porque o Hub, quer dizer, porque a questão da Cracolândia, como é conhecida, aqui a gente escreve com C minúsculo, porque não é o nome de um bairro, né? Perfeito. Ele é um drama de segurança pública, mas é um drama humano também, Sem né? dúvida. E como resolver essas duas questões, tem mais do que duas questões, né? Lembrando que amanhã faz um ano, né? Isso mesmo. Completa-se um ano desse Hub. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Perfeito, isso mesmo. Vamos lá. Vou começar dizendo o que nós... Primeiro, explica o que é Hub. Vamos começar falando do que é o que nós encontramos lá nas cenas abertas de uso, né? O que nós encontramos lá? Ou melhor, eu vou dizer o que nós não encontramos. Porque até janeiro, eu fui conversar com muitas pessoas, de todo tipo de ideologia, escutar, para a gente poder construir esse plano que nós divulgamos em abril. Então, janeiro, fevereiro e março, nós ficamos escutando, eu escutei especialistas, escutei o Padre Júlio, escutei o Suplicy, escutei especialistas da área de saúde, da área de social, para a gente construir esse plano em conjunto. Eu costumo brincar, né, dizer que é uma brincadeira meio séria até, né? Que se a gente juntar 3 especialistas nesse tema, a gente vai ter 5 opiniões diferentes, né? Porque aí o que a gente fez? A gente pegou as opiniões que eram comuns. Tudo aquilo que as pessoas citavam como importante de ser feito, independente do viés ideológico, político, não era isso que estava em questão. E a segunda coisa foi que eu comecei a tentar pesquisar todas as políticas públicas implementadas ali nas cenas abertas, conhecida como Cracolândia, nos governos anteriores, gestões anteriores, sem qualquer tipo de preconceito. O meu objetivo era entender aquilo que foi feito e ver aquilo que deu certo e o que não deu certo. E qual não foi minha surpresa? Matheus, Bruno e todos que estão nos acompanhando. Não tem nenhuma informação sobre os programas, seja aquele Braços Abertos, Fernando Haddad, ou do outro que era o Recomeço, sei lá, tem um monte de nome. Tem um monte de programas e eu fui procurar pesquisar todos. E não tinha um dado sequer. Para ser honesto, eu encontrei um dado sobre o programa do Braços Abertos, que era uma entrevista com 60 usuários. É um espaço amostral insignificante para a gente ter um retrato fiel do que aconteceu. Então, essa foi uma das primeiras preocupações. Hoje, todas as nossas ações, e eu trago aqui, deixo até com vocês, que não vai dar para a gente falar sobre tudo, todas as nossas ações têm um repositório de dados. Então, todo o atendimento que a gente faz para aquelas pessoas da cena aberta de uso, que vão para o Hub, que eu vou explicar o que é, todos esses atendimentos estão registrados. A Unifesp tem uma pesquisadora, a doutora Clarice, que é responsável pelo repositório de dados e pelas análises que ela faz mês a mês daqueles dados. Porque não adianta também só pegar o dado, você tem que fazer uma análise crítica daquele dado, e ela é responsável por isso. E esses dados vão servir para qualquer administração no futuro. Ver o que deu certo, por que deu certo, o que deu errado, e para nós também. Então, a gente acompanha esses dados, que é o que eu falei. Sem informação, você não tem gestão. E o que é o Hub? O Hub é um prédio de 3 andares que nós implementamos o serviço em abril, e o nome Hub é porque é um concentrador desses atendimentos. Está aí uma foto do Hub,
concentrador desses atendimentos. E a gente tem também, talvez, da parte interna, e ele é bem diferente. Então, ó, a entrada é uma rua, olha aí, é uma rua protegida. Ele sai da rua e chega na rua, é de propósito. Cada andar é uma estação do metrô. Cada andar é uma estação do metrô. Ali nós temos uma foto, olha, numa das salas, uma foto ali do Ipiranga e uma outra foto de um prédio de São Paulo. O coordenador do Hub no papel do governo de São Paulo, né? Sim. Tá. Na verdade, o coordenador do Hub é o Dr. Quirino, é um equipamento de saúde, eu sou o coordenador de todo esse trabalho. Olha o MASP lá, uma forma de apresentação diferente, né, do MASP. Então, a gente tem esse detalhe. Imagina que isso é um equipamento de saúde, né, e voltado para a população mais vulnerável, os usuários de drogas, as cenas abertas de uso. Ó, é uma estação do metrô, Liberdade. Estação Liberdade é um dos andares, o outro andar é a Estação Luz. Então, a gente tomou todos os cuidados para criar um ambiente diferente. Então, por aí começa já, em cada detalhe, a mostra de que nós queremos fazer uma abordar o Ibirapuera, aí, como está bacana. Esse é o Jean Rosa, tá? Esse artista chama Jean Rosa, nós compramos os direitos para poder expor as obras dele, né? Imprimimos essas obras, e o Jean Rosa é que faz essas alterações nas fotos que as deixam tão mais divertidas, né? E com essa pitada de alegria e entretenimento. Bom, lá a gente tem umas equipes de saúde, então, para vocês terem uma ideia, neste ano, né, que está se encerrando agora, olha que situação interessante, já foram 28 mil atendimentos. E aí talvez vocês me perguntem, mas tudo isso das cenas abertas de uso, Felício? Não, são 28 mil atendimentos da região central e da região metropolitana de São Paulo, porque é um equipamento que tem portas abertas, né? Uma pessoa pode ir lá e buscar os serviços do Hub também, não só aquelas pessoas que estão na cena aberta lá, que hoje está na Rua dos Protestantes, a maior concentração. Então, e nós já internamos, né? E aí tem duas qualificações de internação que eu vou explicar. A primeira delas é a internação e hospital especializado. A segunda delas é o acolhimento em comunidades terapêuticas. A soma desses dois deu mais de 10 mil, mais de 11 mil internações de pessoas nos nossos equipamentos. Todos usuários de droga, não pessoas em situação de rua. Isso, é uma abordagem, duas coisas diferentes. Sim. Todos os usuários, normalmente é crack, né? Ou cocaína, o crack é um derivado da cocaína, né? Então, todos internados. E o que acontecia anteriormente? Anteriormente, historicamente, o caminho da internação era muito difícil para essas pessoas, né? Os CAPs eram quem atendia, e o CAPs é o atendimento ambulatorial, que nós estamos fazendo também. Então, a gente faz. Então, o que a gente faz? Recebe essa pessoa lá. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, neste momento, essa semana, dados dos últimos dias, 20 pessoas por dia nós retiramos da cena aberta de uso, lá do miolo da cena aberta de uso, por convencimento, voluntariamente. Essas pessoas vão, a gente leva até o Hub, lá ele faz todos os exames, então a gente tem todo esse cuidado, porque tem que fazer exame físico. E aí tem uma igreja, por exemplo, evangélica ou católica, que também faz esse trabalho. Sabe o que eles fazem? Eles vão lá, fazem um convencimento e também levam para o Hub, para poder fazer todos os exames no Hub, e depois a igreja às vezes leva para uma comunidade terapêutica da igreja. Por isso que esse trabalho tem que ser integrado. Às vezes esse missionário que faz essa abordagem, faz com tanto amor, às vezes ele já passou por essa experiência aí, via de regra, né, esse pessoal da igreja já passou, já foi um usuário, e está lá retirando outras pessoas. E eles conseguem ter um resultado bacana. Aí vão para o Hub. Chega lá no Hub, a gente recebe, faz todos os exames, fala, ó, esse cara está bem de saúde, o problema dele é a questão das drogas. Aí eles vão cuidar dessa questão. Ou nós, na nossa rede, que é a rede estadual, junto com a rede municipal, que a gente caminha ou para o acolhimento na comunidade terapêutica ou para a internação nos hospitais especializados. É claro, e aí a gente já ouviu até uma das críticas, que é muito raro a pessoa que é retirada da cena aberta vá para um tratamento e, na primeira vez, ele já abandone o vício. Aliás, se você conhecer alguém que a primeira vez que foi internado abandonou o vício, me avisa. Raramente a gente encontra alguém com esse, normalmente é 1, 2, 3, e lá no Hub nós estamos lá para oferecer o serviço quantas vezes for necessário para ele, não tem problema algum. Nós já temos pessoas que já passaram mais de 8 vezes nos nossos hospitais ou nas nossas comunidades terapêuticas. Lembrando, a comunidade terapêutica é um tempo mais longo, aí é mais raro, até 6 meses ele fica lá na comunidade terapêutica, mas ele fica voluntariamente. Se ele pedir para sair, nós vamos lá, buscamos ele na comunidade terapêutica e levamos ele de volta. Tá? Então, a gente analisa individualmente qual é o melhor caminho para esse cidadão e aí oferece o acolhimento e o tratamento, seja no CAPS, seja na comunidade, seja na desintoxicação no hospital especializado, e as portas de saída, de qualificação,
até os equipamentos do Estado, porque aí nós temos os albergues, né, municipais, nós temos os CIATs, que também fazem esse tipo de atendimento, nós temos lá as vilas reencontro, tem os hotéis sociais, aí são outras formas de atuação para esses usuários que aceitam o tratamento, que caminham no tratamento e que podem avançar até o que a gente chama de porta de saída. Né? Então, nós já temos muitos casos de porta de saída, onde ele conseguiu reconstruir vínculos com a família, porque também tem um cuidado. Tem situações que, se você levar ele naquele momento para próximo da família, vai ser um problema, não vai ser uma solução. E às vezes a família nem quer também. Nem quer, não, quando eu digo é só de restabelecer vínculos. Não é, às vezes tem um momento certo para fazer isso. Né? Então, até nisso, a gente tem todos os cuidados. Então, uma equipe multidisciplinar no Hub, voltada na área de saúde, psicólogos, psiquiatras, que fazem esse atendimento. Então, este é o objetivo do Hub. Esse um ano nos surpreendeu, porque havia uma demanda reprimida que nós não imaginávamos. Você viu, eu disse mais de 11 mil internações, mais de 28 mil atendimentos. Óbvio que não era só da região central e nem é só dos usuários que estão lá no centro da cena aberta de uso. Mas nós estamos lá para isso mesmo, para quem precisar de tratamento, a gente poder oferecer. E o Hub tem dado grandes resultados. Então, nós estamos comemorando o ano com alegria de ver muitas vidas restabelecidas e saber que esse equipamento hoje tem tem uma base de dados, né? E eu posso dizer que por exemplo, eu sei que quantos ali já são frequentadores das cenas de uso, quantos não são, qual o tipo de perfil, se recebe algum tipo de incentivo de Bolsa Família, algum tipo de programa de renda federal, estadual, municipal. A gente tem o perfil de cada pessoa atendida para que a gente possa estabelecer, inclusive, uma melhor abordagem. Então, é um trabalho científico que está sendo feito, com grande apoio. O doutor Quirino, que é o responsável pelo Hub, é quem comanda esse atendimento. Tá? E era exatamente isso, governador, que eu ia te perguntar em relação ao perfil. Né? O senhor disse que aí com o programa, que foi pesquisar, não tinha informação em relação ao perfil, número. Hoje o governo do estado sabe, tem esse perfil, tem esse número, quem é o frequentador, no caso da região conhecida, né, como Cracolândia? São duas situações diferentes. A primeira é do atendimento do Hub, que é mais amplo do que a cena aberta de uso. Eu vou te dar dois dados, a gente tem os dados dos dois, e aí eu vou contar uma outra história em relação à cena aberta de uso. Então, por exemplo, nós temos uma idade média de atendimento de 37 anos de idade. 91% dos atendidos são homens. Né? 9%, vou arredondar, são mulheres. Então, a gente tem 1% de gestantes atendidos no Hub. Olha que coisa, né, interessante. Onde você estava antes de vir para o serviço? Até essa pergunta, eu estava na região central de São Paulo, e outros 72% eram da região central da cidade de São Paulo. 24% de outras regiões. Então, a gente tem todos os detalhes. Já frequentou cena de uso no último ano? 55% sim, frequentaram cena de uso. O que é a cena de uso? Ele está em algum lugar, seja numa cidade onde ele estava, ou ali, hoje na Rua dos Protestantes, ou em outras concentrações, né, com mais de 10, 20 pessoas, onde ele usa normalmente o crack a céu aberto. Então, 55% sim, mas 36% nunca frequentou essas cenas de uso, apesar de serem usuários. Né? Apesar de serem usuários. Tipo de moradias, tem moradia fixa, situação de rua, 84% de situação de rua, dos atendidos pelo Hub. Tempo que frequentou as cenas de uso, para aquele que responderam das cenas de uso, se ele é esfumante, se é fumante, se nunca fumou, alcoolismo está associado ou não, claro, 85%, 85%. Associado, bebe regularmente, é mais do que associado, né? Também, então a gente tem também isso. Então, todo o perfil detalhado, usuário de crack, usuário de outras drogas, né? Se usa também crack, cocaína, maconha, às vezes usam mais do que uma. Né? Também, via de regra, é mais do que uma droga. Né? Então, a gente tem uma série, inclusive o tipo de indicador quando ele está tendo abstinência, qual é o tipo, se ele chega numa situação onde se começa, porque no Hub você fica 1, 2 dias até ele ser transferido para esses equipamentos. Por isso que é um Hub, você concentra para depois você enviar para cada equipamento. Então, a gente tem um acompanhamento, inclusive, do tipo da síndrome de abstinência que ele teve. Então, a gente tem todo esse detalhe. O Hub, para vocês terem uma ideia, nós fizemos também uma investigação sobre os canabidioides sintéticos, que é agora a onda. É o K9, isso aí. Então, também a gente fez uma pesquisa, inclusive com a amostra de fio, porque uma coisa é quando você pergunta para a pessoa, a outra coisa é quando você vai analisar de fato aquilo. Ele responde o que ele quer. Então, a gente fez esse trabalho também com a SPDM, que fez trabalho com a gente, com a universidade. Então, também fizemos uma investigação
de canabidióides sintéticos. Ou seja, como vocês podem ver... Ou seja, eles estão mapeados. Totalmente mapeados. Isso é um mapeamento, agora eu vou contar o outro. Tá bom. Cenas abertas de uso. Pela primeira vez, eu vou dizer a vocês, nós sabemos exatamente quem está lá nesse momento. Não se sabia em outras gestões. Não, nunca. Sei. Aí a qualificação daquelas pessoas. Aí eu vou contar mais alguns dados. 60% deles recebem Bolsa Família, os que estão lá agora. 60%. Você tem ideia de qual é o número? Você sabe? Quantos você acha que estão hoje nas cenas abertas de uso? Pro Bruno eu já falei. Eu já vi o Ricardo Nunes falar um número que ninguém concorda, né? Pelo que se percebe, 1.000 pessoas. Não. Diverge muito, né? A prefeitura chegou a falar no começo do ano 600, algo assim, e o governo do estado pontuou 1.000. Não, então eu vou dizer. 800. É mais do que isso. Não precisam acreditar em mim. Nesse mesmo lugar do site, toda semana a gente divulga a contagem das cenas abertas de uso. São por volta de 400 no período da manhã, aí começa a cair à tarde, vai subindo até 600, e à noite chega ao pico de 1.000 a 1.100. Mas Esse parece, é o número. parece tão mais, né? Parece tão mais, né? Já foi tão mais. Já foi 4.000. Quando ficava ali na rua, Sim, o número era ali na 4.000. Praça Princesa Isabel, já foi mais. Tá? Então, só que hoje nós sabemos exatamente quem são. Então eu sei, por exemplo, que lá, por volta de 50% estão descumprindo medidas judiciais. Hoje eu tenho o nome, a qualificação de cada um. Eu não, né? A polícia tem o nome e a qualificação de cada um. Então, a gente sabe, por exemplo, que 50% estão descumprindo. O que é isso? São usuários, né, no caso, que estão lá, que têm ou estão cumprindo pena em regime semiaberto, ou seja, não poderiam estar ali, nem no horário, porque tem horário para seguir. Tem outros que deveriam estar na sua comarca, em outra cidade, e que estão ali, né? Ou ele está aguardando julgamento em liberdade e também deveria seguir situações ali para que ele tivesse esse olhar e esse cuidado do ponto de vista do judiciário / da polícia. Nós já notificamos a justiça de 550 pessoas, porque lembrando, a gente tem uma questão, eu falei, Felício, você falou que você tira lá 20 por dia para internação, né? E como é que esse número não diminui? Aí a gente tem um negócio chamado influxo, que são as pessoas que vão para lá. Você tira algumas pessoas... Novas pessoas, claro. Tá? Então a gente tem isso também, tem medida. E como a gente tem... Aliás, ontem nós tivemos uma operação lá, da polícia, ontem. Eu tenho a contagem exata de pessoas ontem. Porque quando a gente conta diariamente, a gente conta por drone, com fotos e a estatística. Para conferir se essa estatística está certa, a gente faz contagens reais. Tem contadorzinho na mão, você conta um por um. Ontem nós contamos por volta de 1.100, 1.150, 970 homens, o restante de mulheres, tudo contado um por um, na parte da noite. E a gente faz uma operação e qualifica um por um. Então, ontem, por exemplo, nós prendemos 10 procurados. Lá, né? Prendemos 10 procurados ontem, ali na cena aberta de uso. E é isso que eu vou explicar para vocês. Por que tem 30 anos de existência a cena aberta de uso? Tem 30 anos porque é o melhor lugar para se esconder do Brasil, se você quer se esconder da sua família e se você quiser se esconder da polícia. Vai para lá. Eu sei, por exemplo, que nós temos lá 120 desaparecidos, sabia disso? Tem 120 pessoas com boletim de ocorrência de desaparecimento em aberto que estão lá. Sumiram da família e estão lá. Eles não querem ser encontrados mesmo, né? Esse é o objetivo. Talvez a família queira encontrar, mas ele não quer ser encontrado. Ou tem alguns, talvez, que registraram o boletim. Nós sabemos exatamente quem são e estamos fazendo um trabalho em relação a isso. Além disso, a gente tem o descumprimento de medidas judiciais e tem as operações que nós fazemos com frequência. Ontem nós fizemos uma operação onde a gente qualifica e aí a gente sabe nós já fizemos mais de 10 operações, todas elas nós sabemos exatamente quem estava numa operação e quem não estava na outra, ou quem está desde a primeira e permanece lá até hoje, deste núcleo. E é isso que você tem que mudar. Para você evitar o influxo, a gente tem que começar a fazer com que aquela região seja a região mais monitorada e assistida. Assistida para aquele que precisa de assistência e monitorada do ponto de vista da segurança pública. Por isso que a gente tem feito operações separando o joio do trigo, quem é traficante, quem é usuário. E eu tenho convicção que ao longo dos próximos 3 anos nós continuaremos tendo resultados muito positivos para aquelas pessoas e para a sociedade. Aí sim, daqui a 3 anos, talvez a gente possa dizer, foi devolvido o centro para o cidadão de bem. Nós estamos devolvendo o centro, recuperando áreas, mas a gente tem esse grande desafio ainda, que é a cena aberta de uso, conhecida como Cracolândia. E para ir para a reta final aqui,
A principal dificuldade do Ricardo Nunes eleitoralmente é a questão do centro, ou parece ser. Assim, a questão do centro realmente é algo que ele está ali há 2 anos, né, desde 2021, e o senhor é um apoiador do Ricardo Nunes. Como mostrar, já que vocês dizem, mostra com dados, não é só opinião, né, que o centro está melhor, como mostrar isso para a população? Porque muita gente diz, eu não vou votar no prefeito que deixa o centro como está. É isso aí, esse é um desafio. Sim. Primeiro, convidando todos para ir conhecer o centro, né, e verificar aquilo que tem de bom e tem de ruim. Claro que tem muita gente que vai ao centro, tem grandes ruas de compra, 25 de março, tem o Bom Retiro, hoje é um importante polo. Aliás, lembrei que nós criamos o Distrito Turístico do Centro, também tão importante para que a gente possa trazer isso. O governo de São Paulo ou a prefeitura? O governo de São Paulo, tá. Sempre em conjunto com a prefeitura. O Distrito Turístico é do Estado, porque justamente para que o Estado possa repassar recursos para aquela região, para melhorias naquela região. Além, claro, desse projeto que a gente falou, do Campos Elíseos, da construção do centro. Então, são muitos detalhes e a gente tem atuado em várias frentes. Até na questão, por exemplo, da restauração. A gente tem tombamentos. Por exemplo, você vai ver no centro que para você pichar um prédio histórico, você não precisa pedir autorização para ninguém. Mas se você quiser repintar aquele prédio que foi pichado, você vai demorar mais ou menos 8 a 1 ano para você conseguir autorização, o que é um absurdo. Né? A gente tem que facilitar esses processos. É muito burocrático os órgãos. Seja o órgão de patrimônio municipal quanto estadual. Então, o que eu quero dizer é que tem muitas áreas de atuação que tem que acontecer de forma conjunta para que a gente possa ir avançando. Claro que você primeiro vai fazer aquilo que é mais importante. Né? Então, por isso que a gente fez o atendimento e acolhimento social, a questão da segurança pública. Nos próximos dias nós teremos um anúncio importantíssimo para a região central feito pelo prefeito e pelo governador. Que anúncio? Eles vão fazer. Importantíssimo. Então, isso vai estar, isso está dentro também de ele mostrar para a população. Exatamente. A gente vai conseguir mostrar para a população um cuidado ainda maior. E vai ser muito utilizado essas ferramentas que ele vai mostrar pela própria imprensa. Vocês vão ver, provavelmente no mês de abril eles devem fazer esse lançamento. Quer fazer alguma pergunta? Não, acho que em relação a isso mesmo, governador. Você acha que falta do governo do estado, então, essa divulgação, esse marketing, não uma publicidade, mas para mostrar todos esses serviços que o senhor esmiuçou aqui, que estão sendo realizados? Matheus, a gente tem que tomar cuidado danado, porque o Tarcísio, eu, nossa equipe, esse negócio tal da palavra marketing, já acabou a Cracolândia várias vezes, né, por marketing. Então, a gente toma um cuidado lascado para não colocar a carroça na frente do boi, não é isso? Então, a gente tem que tomar um cuidado lascado em relação a isso. A gente quer trabalhar primeiro e a gente vai percebendo realidades mudando. Então, hoje eu já posso dizer sem medo de errar, que está muito melhor. O comerciante lá tem falado isso, a gente tem falado isso. É natural, e aí eu vou repetir a crítica, acaba dando mais repercussão um dado negativo do que um dado positivo. É natural. Né? Por exemplo, agora, nós fechamos dados do segundo semestre da região central, queda vertiginosa de roubo e furto. Não saiu matéria em quase lugar nenhum. Né? Agora vai fechar o do trimestre. A queda vai continuar, aliás, a queda está maior. Se você comparar a semana passada, deu 70% de queda de roubo. Na semana passada, comparada à mesma semana do ano anterior. Então, não repercute, infelizmente. Então, a gente tem que continuar. Agora, amanhã, se acontecer alguma reação do crime organizado, entrar numa loja, fazer um ato de vandalismo numa loja, lamentavelmente isso vai repercutir. Hoje, com o celular, você sabe, quando o mundo filma qualquer coisa, né? E já espalhou para todo mundo, mas é natural. Né? Então, a gente sabe disso, e vai acabar criando um pânico. Os comerciantes perceberam isso, vendo que a gente está fazendo muitas ações positivas, seja a prefeitura e seja o Estado, eles começaram a repercutir. A gente tem canais do centro, de internet, Instagram, que mostram a parte boa, né, como está melhor, etc. E a gente tem que continuar assim. Mas também está recente. Primeiro, a gente tem que consolidar esse trabalho, porque também eu convido com uma outra preocupação. Não, mas isso vai continuar? Vai continuar assim? Então já está essa preocupação do comerciante. É claro que a gente explica que sim, a tendência é continuar assim. Essa parceria com o prefeito Ricardo Nunes, com o governador Tarcísio, tem dado muito certo. E é uma tendência que continue. Então, existe sim já uma preocupação das pessoas preocupadas, vai continuar desse jeito. A gente quer, na verdade, ampliar e melhorar ainda mais. E é assim que a gente está com energia para continuar trabalhando. Na matéria que fez essa semana, são 3 comerciantes, né? Claro que pode ter um comerciante que acha o que vocês fazem lá uma porcaria. Claro, sempre mas os 3 elogiaram. Que bom. Elogiaram o prefeito Ricardo Nunes, o governador, falaram que está indo por um bom caminho, que ainda tem um caminho longo pela frente, isso aí. Mas que está indo por um bom caminho. E para fechar, governador,
Você não vai falar de política hoje? Tô achando Vou, estranho. né? Vai fechar? Para de falar de centro um pouco, vamos falar. Mas só para fechar. Vai ser candidato ao governo de São Paulo? Não, imagina. Não vai ser? Não. O foco aqui é... Quem está falando? Você? Não, imagina. Senhor. Eu sou vice-governador do estado de São Porque, Paulo. assim, Estou muito satisfeito. Há uma possibilidade do governador ir para a presidência, né? Não, Se pré-candidatar? Olha, ele não perde um segundo com essa pauta de presidência da República. Eu posso testemunhar, né, convivendo com o governador Tarcísio, ele não dedica um segundo sequer nesse tema. O foco dele é entregar os compromissos que ele fez, nossa chapa fez, na campanha, e é nisso que nós estamos focados e estamos trabalhando. Aliás, esse mês, aproveitando, tem dois leilões importantes, a privatização da EMAI, que é uma empresa geradora de energia, e o lote da concessão da Mogi Dutra, Mogi Bertioga. Duas grandes mudanças. O pessoal está bravo lá por causa do pedágio, né? Não, mas vai ter agora, a gente já explicou. Free flow. O free flow, mas as marginais. Então, para você se conectar entre as cidades, você vai poder usar as marginais da via, que aí não tem pedágio. Agora, se você quiser andar na via expressa, aí tem o free flow, tem o pedágio. Então já foi tudo esclarecido, é óbvio. Que também a pessoa que melhore tudo, duplique, sempre ter pedágio. Mas não dá para ter o melhor dos dois mundos, né? O que a gente precisa é dar mais segurança. Imagina, toda a Rio-São Paulo lá duplicada, com marginais, com passarelas, travessias. Bertioga, lá a gente tem conjuntos habitacionais do outro lado da via, colocando em risco as pessoas todo dia que atravessam. A gente precisa ter toda essa... E isso a gente quer fazer sempre olhando a iniciativa privada como parceiro e vão continuar assim. Então, o foco do governador Tarcísio é trabalhar pelo Estado. E a sua, nenhum do pensamento... lado dele fazer a mesma coisa. Nenhum trabalhar pensamento para governo. Não. Tá. Eu lembro que antes você fazia a pergunta se eu ia ser candidato a prefeito, lembra lá atrás? Eu falava que não. Tá vendo? Eu entrevistei, agradeço ao Pedro Nassi, entrevistei 2 vezes o senhor lá no programa dele, na Rádio Trianon, onde eu tenho um drops de notícias todo dia. E para fechar mesmo agora, qual que foi o papel do senhor e do PSD e do Kassab para levar o apoio do Tarcísio ao Ricardo Nunes? Porque isso pareceu há muito tempo que não ia ter esse apoio. Qual que foi o papel do seu grupo político? Não, olha, primeiro o PSD e o Kassab, a gente já via naturalmente esse apoio ao Ricardo Nunes. O Tarcísio é uma liderança importantíssima, então ele não depende do PSD para ele tomar suas decisões, né? Ele tem uma grande liderança hoje, a avaliação do governo é altíssima, inclusive na capital, lembrando, nas eleições nós perdemos aqui na capital, mas hoje a avaliação é positiva na capital, né? Então, já é uma mudança de cenário por conta do trabalho efetuado do Tarcísio. São Paulo e Grande São Paulo, o cenário já é outro, e é natural que o prefeito se aproxime do governador. E o governador também, já que a gente tem feito trabalhos em conjunto, e o resultado tem sido a própria aprovação, aqui na capital. Então, era natural que esse trabalho continuasse, e por isso esse apoio do governador Tarcísio ao prefeito Ricardo Nunes. Perfeito. E é isso... telespectador do nosso programa aqui de Olho no Poder, todos os fatos da política paulista, para você nesse programa normalmente é de meia hora, mas como é o vice-governador foi um pouco mais. Esticamos porque tem muito assunto para ser falado e tem muitos outros, o senhor volta ainda, né? Com certeza, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falar com você que está nos acompanhando e fazer um convite para que juntos a gente continue construindo a cidade, o Estado e o país dos nossos sonhos. Contem com o governo do Estado de São Paulo e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Matheus. Isso, obrigado, governador. Sucesso, obrigado, Paulo. Obrigado, e obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Um abraço e tchau!